estabelecer limites com os outros não significa necessariamente você afastar as pessoas de você, mas antes é você cuidar de você mesmo. E quando você aprende isso, você acaba ensinando para as pessoas como que você quer ser tratado. E isso obviamente melhora a sua autoestima, sua segurança, sua relação com os outros e com você mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como estabelecer limites práticos de forma saudável. Primeira coisa é, comece com coisas simples. Quando a gente tem essa dificuldade de estabelecer limite para os outros, quando a gente começa a pensar nisso, a gente quer já fazer uma coisa muito grande. Vamos pensar assim, que se você tem essa dificuldade, não é uma coisa que você adquiriu agora. Provavelmente é uma coisa de uma vida inteira. Então, comece com coisas administráveis, com coisas simples. A ideia é que você vá fazendo isso aos poucos e um pouquinho mais pra frente, quando você já tiver desenvolvido essa habilidade, aí sim você vai fazer coisas maiores. Então, um exemplo, uma pessoa te chama para fazer alguma coisa, ir numa festa, um evento, alguma coisa que você não quer ir. Fale que você não quer. É uma coisa administrável, mas que vai te trazer um desconforto. Sempre vai, tá? Quando a gente começa a fazer esse movimento para aprender a falar não, estabelecer limite para os outros, existe um desconforto. Você pode se sentir muito mal com isso. Pode gerar até uma sensação de um congelamento em você, porque você não está acostumado a fazer isso. E aí quando você começa a colocar os limites, gera um desconforto tanto no outro como em você. Mas sabendo disso, que vai gerar isso não é motivo para você não fazer mais. Então, começa com pequenas coisas do seu dia a dia aí que você consiga minimamente administrar. Um desconforto, você consegue administrar. Talvez uma coisa maior, um desgaste maior, seja mais difícil no começo. Então, faz uma avaliação aí na sua vida, nas suas relações, nas suas coisas, nas coisas que estão te sobrecarregando. E olha o que você pode começar a mostrar para as pessoas esse limite. E aí você começa com essas pequenas coisas, tá? Aí uma coisa muito importante também, limites são ações, não palavras. Muitas vezes quando a gente quer colocar limite nas relações ou quer estabelecer algumas regras ali de relacionamento, você só fala, eu não quero que faça isso, mas você fala, mas você age de forma diferente. Então, não me peça mais isso, que eu não vou fazer. Você fala, mas aí em alguma medida você vai lá e faz. Então, os limites não são expressos e as pessoas não vão respeitar se for só com palavras. E principalmente se as suas palavras não forem condizentes com as suas ações. Sabe aquela pessoa que fala que vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra, até quer fazer aquilo que ela falou, mas não consegue. Se você não consegue, com a sua palavra, mostrar esse limite para as pessoas, mostre com ações, mostre com atitude. Então, se você falar que é não, é não. Se você falar que você não quer, de fato você não quer. Porque muitas vezes a gente acaba mudando isso, porque quando a gente fala não, ou coloca um limite, gera um desconforto na pessoa. Aí para você tentar remediar aquele desconforto que você causou, você vai lá e cede. O que você está ensinando para essa pessoa? Que tudo bem, que não tem problema ela te invadir, ela ultrapassar o seu limite, porque no fundo ela sabe que você vai ceder. É como as crianças. Criança pequena, ela vai testando os limites dos pais. A gente sabe que é assim que funciona. Ela vê até onde ela pode ir. Ela vai testando. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho. Enquanto o pai e a mãe ele não estabelecem um limite para aquela situação, ela vai só testando. Nas relações adultas, acontece a mesma coisa. No seu trabalho, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com um amigo, com um namorado, com alguém. Se a pessoa faz alguma coisa, te invade um pouquinho e tá tudo bem, ela vai se sentir confortável para seguir adiante. E aí isso vai escalando. Quantas vezes aí você fez alguma coisa para alguém, falou sim, tudo bem, aí foi a primeira vez, a segunda, a terceira, você começou a se sobrecarregar com isso, você nem queria mais fazer aquilo, mas como aquilo ali já estava feito, não tinha muito como voltar atrás. E aí você fica com raiva daquela pessoa porque ela tá te invadindo. Mas no fundo, você tá permitindo. Sabe aquela frase que as pessoas falam? A gente é tratado como a gente deixa, como a gente permite. É mais ou menos isso mesmo. Não que a culpa seja sua porque a pessoa é abusiva com você, é tóxica com você. Aí a gente tá falando de um outro extremo. Mas quando você tem uma relação que não tem nenhum limite estabelecido, é muito verdade que provavelmente você foi permitindo que aquilo acontecesse,
Só que aí chegou uma hora que você não soube mais o que fazer, como estabelecer aquele limite, já que aquilo ali já nem existe mais. Então, é muito verdade mesmo que a forma com que os outros tratam a gente é como a gente mostra que a gente pode ser tratado. E aí quando você faz esse movimento de ser diferente, causa esse estranhamento todo. Então, quanto mais ações você puder fazer, muito menos palavras e muito mais ações, melhor, porque isso vai ficar mais efetivo. A pessoa vai entender que, de fato, você falou e fez coisas que você colocou limite naquela situação ali. É muito comum eu escutar de pacientes meus, quando eles trazem algumas questões, falar nesse sentido de que tá com raiva de uma outra pessoa, de um amigo, de uma pessoa ali no trabalho, enfim, que fez alguma coisa contra ela que ela se sentiu invadida. Poxa, ela tá invadindo o meu espaço, ela tá sendo abusiva, ela tá fazendo alguma coisa. Aí a pessoa fica com raiva do outro, porque o outro despertou nela esse sentimento ruim. Quando, na verdade, esse desrespeito, esse passar do limite, é quase como um convite a você fazer uma mudança de comportamento. E aí o desconforto maior é esse, porque essa pessoa aqui tira de você ou puxa de você algo que você vai precisar fazer. Era melhor se você não precisasse fazer nada disso. Era melhor que você não precisasse ter que dizer não para não causar um desconforto. E aí, como aquela pessoa fez isso, você fica com raiva dela. Por quê? É um movimento seu. Quando você muda o seu comportamento, muda o seu jeito de ser, você vai ensinando para o outro como que você quer ser tratado, como eu falei lá no começo. Você vai mostrando, estabelecendo limites. Você deve conhecer alguém aí que você sabe que aquela pessoa é do tipo assim, ninguém nem pede nada para ela porque sabe que ela não vai fazer. Pode ser que seja uma pessoa rígida nesse sentido? Pode, mas de alguma maneira, sendo boa ou não, saudável ou não, certo ou errado ou não, mas ela colocou uma barreira ali, que até ali podem ir, passou dali, não pode mais. E para isso é muito importante também você ter a outra pessoa em mente. Por quê? Os nossos limites, as nossas necessidades com os outros, dificilmente vão ser iguais. Você tem um jeito de funcionar, a outra pessoa tem outro jeito. Então você também entender aquela pessoa, também conhecer um pouquinho dela, saber quais são os limites dela é importante também. E você também colocar consequências para essa pessoa. Por exemplo, você falou que você não quer fazer alguma coisa porque se acontecer isso você vai fazer tal coisa. Vou te dar um exemplo prático. Então você convive com alguém aí que tem um jeito de falar que você não gosta. Você sabe que aquela pessoa é assim, que ela tem esse tipo de comportamento, essa fala, mas isso invade o seu limite, invade o seu espaço, você se sente mal com aquilo. Você pode falar para essa pessoa que você entende esse funcionamento dela, que você conhece ela, só que a forma que ela fala com você te chateia, te magoa, te deixa desconfortável. E aí, se essa pessoa, depois desse limite estabelecido, ela continua fazendo aquilo, é importante que tenha consequências. Então você pode, por exemplo, não falar mais. Você pode até sinalizar, falar, olha, a gente já conversou sobre isso, eu te falei que essa forma de falar não me agrada, me deixa mal, me deixa triste, então eu não vou falar mais com você até que a gente possa conversar diferente. Isso é um limite que você estabelece. A pessoa, se ela quer de fato conversar com você, minimamente ela vai mudar a forma de falar. E é importante que essas consequências elas sejam bem estabelecidas. Então, numa outra oportunidade, essa pessoa volta a falar com você dessa forma, que te deixa mal, que você não gosta, você pode parar de falar com ela e, em casos extremos, até cortar a relação. Porque você está colocando um limite. E aí você pode falar, ah, mas será que precisa de tudo isso? Ah, mas será que é para tanto? Se você não vai aumentando essas consequências e, infelizmente, às vezes precisa chegar nesse extremo de fazer um corte, você vai estar permitindo que a pessoa faça isso com você. Porque você falou, você mostrou para ela o que você sentia, mas se ela não respeita isso, aí vai ser uma escolha sua, continuar nessa relação sem limites ou não. E aí, de novo, você vai ter que lidar com as consequências disso. Isso é uma etapa importante, lidar com as consequências, porque muitas vezes a gente não coloca limites, tem dificuldade de falar não, justamente para não ter que lidar com as consequências. Se você tem esse comportamento, pode ser que você seja uma pessoa que evita a todo custo conflito, problemas, dificuldades, porque obviamente é desconfortável ter que lidar com tudo isso. Mas se você se coloca nesse papel de sou essa pessoa que evita tudo para não ter problemas, você vai cada vez mais entrar nesse tipo de relacionamento sem limites. É doloroso, às vezes, a gente ter que fazer isso para a pessoa, às vezes até romper uma amizade, uma relação de trabalho por conta disso,
Mas isso antes, como eu falei lá no começo, é um cuidado com você mesmo. Quando você ensina para uma pessoa a forma que você quer ser tratado, o limite que você estabelece ali, você ensina antes para você mesmo, para o seu cérebro, para o seu modo de funcionar. E aí você começa a conseguir fazer isso para as outras relações. Por isso que é importante você ir fazendo essas etapas aos poucos, para você se apropriar desse modo de funcionar. Quando você se relacionar com uma pessoa nova, por exemplo, isso já vai estar muito estabelecido em você. E aí não vai ser difícil você colocar um limite ali naquela relação que já está começando. Porque é muito verdade que é difícil a gente ir numa relação que já existe, a gente fazer essa mudança. Difícil não significa impossível. É difícil, mas é possível sim. Mas uma relação nova, você já começa com esse limite estabelecido. A pessoa passou ali do limite, você já levanta a bandeira vermelha. Já mostra para ela. E aí, claro que a gente sempre vai tentar. A gente sempre vai... eu entrei nessa relação, teve esse problema, mas eu vou ajustar. Todas as relações a gente vai se ajustando. E aí cabe a você saber o que é tolerável para você e o que não é. Esses limites são importantes você entender, porque a forma que você vai lidar com tudo isso vai ditar todos os seus relacionamentos. Seja amoroso, de amizade, lá no seu trabalho, porque aí antes você entende os seus limites. Você sabe quem é, o que você aceita, o que você tolera, o que você é capaz de administrar e o que você não é. Se você não sabe isso antes, fica muito difícil você conseguir fazer isso externamente. E aí você pode falar assim pra mim, nossa, é muito difícil eu entender isso antes, entender quem eu sou, quais são os seus limites, porque se você se identifica com tudo isso que eu falei, é muito provável que todas as suas relações acabem sendo dessa forma, porque você não sabe exatamente muita coisa sobre você, e aí as pessoas te invadem, o comportamento das outras pessoas te invadem. Como é que você pode fazer esse processo de autoconhecimento? Com os meus vídeos aqui no YouTube, tem vídeo toda semana aqui pra você, o Encontre-se, que eu vou deixar um link aqui pra você no primeiro comentário, que é uma jornada de autoconhecimento mais profunda, baseada na logoterapia. Quando você clica nesse link, aparece uma página e tem um vídeo explicando exatamente o que é. Se você quiser se aprofundar mais, aí você entra nessa jornada aí de autoconhecimento comigo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui também pra você. Se você tem esse perfil de dificuldade de colocar limites, dificuldade de falar não, pode ser que você seja uma pessoa que quer sempre agradar todo mundo. E isso, uma coisa está vinculada à outra. Se você tem esse comportamento, se essa sua dificuldade de colocar limites é por conta disso, assiste esse outro vídeo que eu vou deixar aqui pra você no final, que aí você vai se entender um pouquinho mais. E como é que você vai lidar, desconstruir essa questão aí de querer agradar todo mundo o tempo todo. Eu espero que com esse passo a passo aqui que eu dei pra você, você consiga ajustar as suas relações e melhorar a sua relação não só com as pessoas, mas também com você mesmo. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.